Você já teve a sensação de que nada do que faz traz resultados nas redes sociais do seu negócio? Não se preocupa, você não está sendo perseguido por uma entidade sobrenatural. O nome disso é algoritmo. Mas tem uma agência que entende isso como ninguém. Linda Mídias Digitais. A Linda é especializada em ajudar pequenos e médios empresários a criar presença digital de verdade, com conteúdo estratégico, anúncios eficientes no Google, Instagram e Facebook e até sites modernos. Tudo isso feito sob medida, sem enrolação, sem dancinha e sem depender de trends que somem em 24 horas. E se você quer ver seu negócio crescer com conteúdo de verdade, acessa www.lindamd.com.br. Linda com Y de yes. Agora vai. Algumas histórias são tão improváveis que parecem até inventadas. Um corpo sem identidade encontrado nas dunas permanece um mistério por quase meio século, até que uma tecnologia moderna desenterra seu nome e uma nova camada de perguntas. Em outra época e cenário, uma onda de melaço varre as ruas de uma cidade, matando pessoas e destruindo tudo em seu caminho. Um desastre tão surreal que quase desafia a lógica. E ainda o caso de um navio afundado no Pacífico, esquecido por dias, enquanto centenas de sobreviventes enfrentam sede, delírio e tubarões. Esses episódios parecem não ter nada em comum à primeira vista, mas todos revelam como o absurdo pode emergir do real, expondo falhas humanas, negligência e a estranheza que muitas vezes permeia a própria história. São casos insólitos não apenas pelos eventos em si, mas pela forma como o tempo, o descaso e a sorte moldaram seu desfecho ou a falta dele. E a gente vai comentar mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial, uma série que há muito tempo a gente não faz, uma série de casos insólitos. E falando sobre há muito tempo que a gente não faz, temos aqui ele, Lucas Balaminuti. Não sintam falta de mim, ouvintes. Ninguém sente falta de mim. Ai, meu Deus do céu. O cara desativa todas as redes sociais. Tadinho. Chama mais. Enche o saco do André e marca ele em todas as redes sociais. Caralho, marca eu vou mesmo. descobrir teu e-mail profissional, eu vou colocar no post desse episódio e vou mandar... É o único e-mail que sobrou. Caralho, Lucas, porra. E temos aqui também nossa queridíssima Gabi Larroca. E aí, tudo bem? Mundo Freak? O que é Mundo Freak, Andrei? Eu não sei. Nunca mais me chamaram, né? Nem sei mais quem sou eu, quem é Lucas, o que eu tô fazendo aqui. É, exatamente. E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Ele fala assim pra mim, o Andrei, tava com saudades de você. Vocês acham, gente, que ele mandou alguma mensagem no WhatsApp? No Instagram? Vocês acham? Não, não mandou nada. Só na cabeça dele que ele sentia saudades, entendeu? Caraca, tô sendo cobrado ao vivaço aqui. Eu tô me sentindo muito bem por esse desfecho. Então, gente, daqui a 6 meses eu volto, tá? Até a próxima, um beijo. Não, eu fiquei respeitando aí a sua identidade curitibana, que não gosta de gente, de sociabilização, de conversas, de amor, afetos, carinhos e abraços. Eu falei, não, deixa a Gabi lá no frio curitibano dela, tá tudo certo. Mas hoje vamos falar, além de Curitiba é muito insólito, mas não é o tema de hoje aqui, por enquanto, né? Eu trocaria o Andrei por uma vina gostosa. Deixar isso Nossa claro. senhora, que isso? Que aleatório. Cara, nenhum lugar que chama salsicha divina tá certo, pelo amor de Deus. Não, eu trocaria o Andrei por meia vina, só pra você ver como é a situação. Tá bom, vamos lá. Chega de bullying com o Andrei. Vamos começar então com a nossa primeira
história. Lady of Dunes, o rosto sem nome por quase 50 anos. Em 26 de julho de 1974, o corpo de uma mulher foi encontrado nas dunas de Race Point, em Provincetown, Massachusetts. Cara, Massachusetts é o pior nome que existe. Winchestershire sauce. Não tem como, cara. A vítima, ela tava, né? É um crime, né? A vítima, agora, seriedade, gente. Aqui não tem piadinha. Não tem piadoca aqui, não. A vítima estava nua, sobre uma toalha de praia, com as mãos decepadas. Olha que bizarro. E a cabeça quase decapitada. A brutalidade desse crime e a ausência de identificação levaram as autoridades a apelidá-la de Lady of Dunes, porque ninguém sabia exatamente a identidade dela, obviamente, né? Ele torna-se, então, um caso de homicídio não identificado mais antigos da cidade de Massachusetts. E ao longo dos anos, diversas tentativas de identificação foram feitas, né? Incluindo a exumação de 1980, dos anos 2000, 2013, todas sem sucesso. O caso ele permaneceu aí um mistério por quase 5 décadas, alimentando várias teorias que iam desde envolvimento com crime organizado, até uma possível aparição com o figurante do filme Tubarão, do Spielberg, filmado na região na mesma época. Enfim, você tinha várias teorias da conspiração muito bizarras que envolvia. E no dia 31 de outubro de 2022, após 48 anos de incerteza, o FBI anunciou a identificação dela como Ruth Mary Terry, nascida em 1936 no Tennessee, por causa de, né, eles fizeram um DNA e essa sequenciação genética aí e busca dos registros, você acaba fazendo essa identificação, né? A gente tem essa empresa, a Altran, que utilizou uma tecnologia muito avançada, né, para criar esse perfilamento genético a partir dos restos mortais, e aí a gente conseguiu saber da verdade nesse sentido, né? E posteriormente, em 2023, as autoridades concluíram que o assassinato de Ruth foi pelo seu próprio marido, Guy Rockwell Muldavi, né, que ele já tinha sido suspeito por outros casos de desaparecimento e mortes familiares, e que já havia falecido em 2002. E a identificação de Ruth sobre a resolução do caso, depois de tantos anos, destaca essa importância, né, da identificação e tal. Mas o que eu mais gostei desse caso é que o cara foi e era suspeito de matar vários familiares. E por algum motivo, ninguém ligou a ele ao assassinato da esposa dele, né? É uma coisa meio bizarra. Quer que eu puxe a capivara desse maldito? Por favor. Guy Muldavin, que é o nome do indigente aqui, ele foi casado a primeira vez em 1958, aí sumiu a esposa dele, aí ele foi casado de novo em 1960, com uma mulher que já tinha uma filha, sumiu a esposa e a filha dele, e ele foi dessa vez preso por esse crime. Ele foi preso, mas ele viajou, não pegaram ele, e depois em 1962 ele casou de novo, uma terceira vez. A única vez que conseguiram pegar ele por algum crime é que no segundo casamento dele tinha roubado $10 mil da família da esposa. E tinham pego ele por isso. Pra você ter uma ideia, acharam na casa dele, no tanque séptico dele, pedaço de tudo quanto é corpo de gente que ninguém conseguiu identificar. E mesmo assim não conseguiram linkar, não conseguiram muito entre aspas, não quiseram linkar ele nem com o sumiço da primeira, segunda, nem a terceira esposa. E não é só isso, tem mais um caminhoneiro e talvez a namorada desse caminhoneiro que ele possa também ter matado. A namorada dele foi encontrada em situação muito parecida com a da Ruth, com o corpo nu, o caminhoneiro, perdão, foi encontrado em situação muito parecida com a da Ruth. Corpo nu, deitado na praia, cara desfigurada. A namorada dele ninguém nunca encontrou depois. Mas o que pra mim é bizarro nesse caso é a forma com que ele se desenrola, né? Então você tem ali ano 1974, mas agora tinha de 12 anos, ela tá andando com o cachorro dela, ela vê um aglomerado de moscas e mosquitos muito grande ali na praia, e ela vai ver qual é. E ela encontra um corpo sem mãos, com um pescoço estrangulado tão fortemente que ele foi quase decepado. Caralho. Metade do rosto da Ruth tava amassado, eles desconfiam que era uma daquelas pás de trincheira, sabe, militar, de cavar trincheira, que amassou o rosto dela. Removeram os dentes dela, e quando você tira a mão e tira os dentes é que você quer dificultar a identificação, né? Uhum. É isso que eu ia falar, né? Tirar a mão e tirar dente pra você não levar pra fazer arcada dentária ou fazer por digital, né? Pelo dedo ali. Então alguém não queria que ela fosse encontrada e fez questão
de apagar esses rastros. Sem contar, né, de desfigurar o rosto, pode ser tanto uma questão de raiva, né, de violência extrema, quanto também para dificultar ainda mais a reconstrução, né, porque a gente tá falando dos anos 70, não tem essa tecnologia que hoje a gente tem. Sim. E por muito tempo esse caso ele ficou muito misterioso por não ter uma identidade, né? E também por causa de uma mística que tem ali em torno de Provincetown. Deixa eu explicar um pouquinho como funciona o estado de Massachusetts. O estado de Massachusetts. Você tem que falar sorrindo, André. Massachusetts. Eu sou triste demais pra falar essa palavra. Tô parecendo um cantor de pagode que você consegue ver. Sabe o cantor de pagode que você vê o sorriso dele enquanto canta? É a mesma coisa, Massachusetts. Você consegue ver o meu sorriso. Aquilo ali não é felicidade não, Lucas. Aquilo ali é outra parada. Deixa eu te contar depois no em off. O estado de Massachusetts, ele é como se ele fosse um quadrado, e ele tem uma península, que ele vai de oeste para leste, que parece um muque, parece um bracinho, assim, fazendo um muque forte, sabe? Uhum. Que tem o antebraço, aí faz 90 graus e tem o braço, aí tem a mãozinha. Ali na onde seria a mãozinha do muque, fica Provincetown, que não tem absolutamente nada, não tem coisa de 3 mil habitantes ali, e é praticamente só um parque, tem a praia, trilhas para você fazer caminhada, algumas dunas, não chega a ser montanhas, mas tem alguma inclinação. E tem um pequeno aeroporto ali que é mais para uso militar, né? É bem desolado, assim, não tem praticamente nada. E como é bem desolado, ele é todo cheio de místicas. De que as pessoas que vão morar em Provincetown são pessoas que querem distância do governo, ou pessoas reclusas, ou pessoas com passado misterioso. Não é um lugar que tem população ativa, não tem um business ali, né? Não tem uma indústria de Provincetown. Uhum. É um lugar que você vai porque você quis conhecer a ponta ali da mãozinha de Massachusetts. Uhum. Não tem outro motivo pra você estar lá, né? Então, quando você encontra uma pessoa em um lugar tão a esmo, assim, sem identificação, gera essa mística, esse bafafá. E sabe o que eu acho bizarro desse caso? A associação com o tubarão, assim. Porque o Andrei passou ali falando, né, de que uma das teorias da conspiração é de que essa mulher, que na época que tava rolando esses boatos, a gente ainda não sabia, né, que a Lady of the Dunes era a Ruth Mary Terry, né? Mas isso começou a surgir com uma ideia de que ela havia sido uma figurante do filme de 75, né, o Tubarão, que havia sido filmado em 74, né? E o mais bizarro dessa teoria toda é que ela meio que foi alimentada pelo Joe Hill, que é o filho do Stephen King, que foi quem levou essa teoria para as autoridades e falou: olha, peraí, né, tipo, vendo aqui uma cena, que dali é a cena do 4 de julho, do Tubarão, né, tem uma mulher parecida, né, e daí eles não levaram muito a sério ele, né, mas eu admiro a imaginação, porque realmente é uma teoria que chama atenção, sabe? Parece meio despropositado, né, uma parada meio aleatória, assim, do tipo... Porque esses trabalhos deviam ser completamente insalubres, figurante de um filme. Ah, com certeza. Não, a gente tá falando de uma época da indústria onde figurante não era nada, assim, eles pegavam, até hoje, né, a gente vê que não é uma coisa muito valorizada, né, mas assim, anos 70 é um outro estilo de fazer cinema até, e até de colocar em risco as pessoas. Poderia, mas eu sinto que aqui, quando a gente tem esses mistérios muito grandes, né, envolvendo assassinatos ou casos insólitos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não começar a ver isso em todos os lugares, né, porque daí parece que a gente tá se meio que retroalimentando, vendo coisa onde não tem, sabe, porque daí o caso vai ficando mais bizarro e vai ficando mais misterioso, e às vezes, infelizmente, a solução, ela é mais simples do que a gente imaginava, sabe? E tem cara também de tabloide isso. Tenho certeza que isso aí deve ter sido muito alimentado. Tipo, você já tem esse mistério, uma pessoa sem identidade, né? Que não devia estar ali, aparentemente, né? E um crime tão brutal assim. Pô, quem é essa mulher? E aí eu imagino que os jornais devem ter criado 1 milhão de teorias nesse negócio aí e alimentado esse tipo de história, né? E o Tubarão foi aquele sucesso na época, né? O Tubarão, considerado aí o primeiro blockbuster que já existiu, né? Aquela coisa meio... Quem não conhece o termo, né? O arrasa quarteirão, né? Porque é um filme que fez tanto sucesso que a galera virava a esquina, as filas eram enormes, né? Era algo que acabava ali com a viabilidade das ruas, assim, né? Então eu imagino que é uma época talvez cheia de mística em volta nesse tipo de coisa, e até mesmo, sei lá, imagina até aquela galera mais conservadora que
não gostava, essas coisas aí de filme de terror, né, deve atrair essas coisas nesse sentido, é um negócio que eu não duvido, não. É só muito triste que no final das contas, né, ela foi morta pelo próprio marido, sabe? Era um caso, assim, que tava ali. E o cara já tinha todo um histórico de violência e de outros crimes, então, assim, parece ainda mais trágico, porque é um caso que ficou anos ali sem nenhuma solução, obviamente por uma questão de tecnologia também, né? Mas que foi se criando essa mística e essa coisa muito grande em torno dele, e a solução era, entre muitas aspas, simples, né? Porque simples, feminicídio não tem nada, mas enfim, sabe? A gente volta meio que pro ponto onde já devia ter saído a investigação, né? Podia ter pego esse cara muito mais rápido. E fala também muito sobre aquela estatística, né? Dos crimes que são mais comuns primeiro suspeito é quem é próximo da pessoa, né? É um familiar, é um amigo, coisa nesse sentido, né? A galera associou com o filme do Tubarão, não só à toa, assim, só por causa dela ter sido figurante, mas porque ele foi gravado ali por perto, né? Ele foi gravado em uma ilha ao sul, de onde é a península. E não é o único mito, inclusive, com a gravação do filme do Tubarão. Tem vários mitos de que pessoas realmente foram mortas por tubarões na gravação do filme Tubarão. Se você puxa os tabloides da época, é engraçado isso, né? Eu vi de filme no final, né? Mas filme de terror ter mística durante a produção não é novidade também. Mano, isso é comum, e eu vou dar um exemplo de coisa que tá acontecendo agora. Não é sobre filme, mas eu gostaria de falar. O Chico Barney amaldiçoou a gente mais uma vez com um assunto que ninguém queria saber. No caso, tá todo mundo falando da porra de bebê reborn. Na data de gravação do podcast, essa porra virou um fenômeno. Mano, não começaram a inventar umas histórias de que, tipo assim, uma mulher obrigou um médico no SUS a invadir um posto de saúde pro médico cuidar do bebê reborn dela. Essa história é fake, ninguém sabe onde que essa porra dessa história começou. E esse negócio, por que acontece? Isso começa a virar uma febre de assunto, todo mundo quer saber dessa loucura, e aí o que acontece? Todo mundo já acha que essas pessoas são doentes, né, pelo preconceito da coisa, e aí com essas histórias vai e ninguém questiona, porque, porra, todo mundo odeia essas pessoas, né? Então, tipo, fica essa coisa meio que ninguém verifica nada, né? Então eu imagino que, assim, com histórias como essa, crescem justamente por causa disso. Porra, imagina, Tubarão fez aquele sucesso astronômico, é um filme super, né, é um filme ótimo, né, mas eu imagino a sociedade conservadora da época, que um filme de terror mega sangrento, né, cheio de morte, né? Então eu imagino que realmente deve ter sido alguma coisa nesse sentido, sim. Eu fico muito feliz de não ter a mínima ideia do que você tá falando de Bebê Reborn, nem faço ideia. Não conte pra mim, inclusive, quero continuar na ignorância. Mas eu queria falar aqui da técnica da identificação do DNA da vítima, né? Hoje em dia, você tem muito teste de ancestralidade na internet, por exemplo, onde você oferece o seu DNA para uma empresa privada e ela, então, vai tentar determinar qual que é a sua ancestralidade. Essas empresas criam um grande database de DNAs e elas conseguem treinar métodos de machine learning nesses databases para identificar DNAs que elas ainda não têm. Então, por exemplo, digamos que o Andrei tem 2 irmãos. Os 2 irmãos dele provêm o DNA para uma empresa de ancestralidade. Essa empresa consegue adivinhar qual é o DNA do Andrei, porque ela tem DNAs muito próximos e ela entende muito bem como funciona a ancestralidade e ela usa os métodos de projeção dela para tentar chutar qual que é o DNA do Andrei. E como elas usam machine learning em um banco de dados muito grande, elas se tornaram muito boas em chutar DNA, em você fazer essa projeção de qual seria o DNA do Andrei. Isso está começando a ser usado agora para resolver crime. Então, às vezes, você tem o DNA de alguém e você não sabe de quem é. Você procura não só no seu banco de dados quem já ofereceu o DNA que seria um match, né, que seria igual, mas você tenta fazer a projeção de pai, de mãe, de primo, de irmão, de irmã, para ver se bate com a projeção de alguém que você não tem o DNA ainda. Então ninguém tinha o DNA da Ruth, mas eles conseguiram bater com a projeção do DNA da Ruth, sacou qual é? Uhum. Isso levanta uma questão meio que ética, assim, né? É ético uma empresa ser dona do meu DNA, sendo que eu não dei pra ela o meu DNA, e usar isso pra coisas que eu não dei pra ela permissão? Que nesse caso é um caso que a gente concordaria, né? Mas eticamente a gente poderia fazer qualquer coisa, né? Tipo, com esse tipo de material, né? Tô falando, sei lá, às vezes a pessoa vai longe, né? Falar, vai ter um clone do Andrei. O sonho da Gabi. Ter vários clones de Andrei andando por aí no Brasil. Eu vou vender todos por uma vina. Eu troco um clone de Andrei por uma vina. Você vai comprar 2 vinas. Mas, de fato, né? O debate ético é muito claro aí nessa questão toda, né? Porque a questão é o que eles vão fazer, né? Porque
você perde o controle. Claro que para alguns casos, tipo esse, a gente teve uma solução de um crime ali que 70 e pouco, a gente tem a solução de um crime da década de 70, né? Você dá um desfecho digno pra essa mulher, pra família dela, de saber o que aconteceu, né? Mas as implicações éticas a gente sabe que vão pra coisas que a gente talvez não queira que façam com o nosso DNA, entendeu? Sim, perfeito. E é engraçado, porque eventualmente você vai ter pessoas suficientes dando o DNA delas para essas empresas privadas para que elas consigam, então, chutar, né? Fazer a projeção do DNA de todo mundo que não deu o DNA para elas. Eventualmente eles vão mapear o mundo inteiro. Muito doido, né? Sem que o mundo inteiro esteja oferecido. Só algumas pessoas oferecendo, elas já conseguem mapear geral. Muito doido. É aquela coisa, né? Por um bom uso, isso seria maravilhoso, né? Você imagina, você sequenciar o DNA da humanidade inteira, né? Você conseguir achar várias coisas. Porra, é foda, seria foda, assim, mas é uma empresa, né? Tipo... as empresas não estão lá com muita fama ultimamente, não, uma boa fama, né? Antes da gente continuar esse papo, vim aqui, voltei das minhas férias. Gente, queria muito agradecer a você que tá sempre aqui com a gente, sempre com a sua audiência, sempre com a sua paciência. Lembrando a todos que você pode ajudar a gente compartilhando os nossos conteúdos nas redes sociais, indicando aos seus amigos ao redor e, é claro, apoiando a gente lá no Apoia-se. O Apoia-se é uma campanha de financiamento coletivo. O que isso significa? Campanha de financiamento coletivo recorrente significa que você deixa o seu cartãozinho de crédito ali e com um mínimozinho você vai sendo debitado ali todo mês e você ajuda a gente como se fosse uma espécie de doação. E é uma doação bem pequenininha, bem módica e que não vai fazer diferença aí no seu bolso e que pra gente vai fazer muita diferença. Então, caso você se sinta com seu coração apertadinho, queira ajudar o podcast que você mais ama, o seu podcast preferido a continuar existindo, vá lá no apoia.se/confidencial. apoia.se/confidencial. E galera, pra você que não sabe, tá dando mole, continua a venda de inscrições do curso do Magicando, um Magicurso sobre bruxaria. Pra você que não sabe, por onde começar? Fundamentos da Bruxaria, uma jornada de autodescoberta. Esse é um curso online fundamental pro ponto de partida para quem deseja ir mergulhar no caminho fascinante de autoconhecimento, empoderamento e conexão. Você vai explorar os conceitos essenciais e as práticas fundamentais que formarão a base, a estrutura da sua jornada na arte mágica em 2 dias de aula totalmente online. Esse curso está construído na medida para quem quer teoria e também muita prática. Ele vai acontecer no dia 16 e no dia 17 de agosto. Então, galera, eu vou falar uma parada. Corre, porque esse foi o curso que mais vendeu no ano passado. As vagas são limitadíssimas. Não perde a chance para começar aí suas práticas mágicas. Então, para você que se interessa por esse mundo críptico, né? Para você que gosta da casinha do lado, do Magicando, aproveite, porque Carol Keller é nossa queridíssima bruxística que está aí sempre com a gente gravando, mais lá no Magicando, mas de vez em quando ela dá as caras aqui também. Enfim, é uma pessoa incrível com muitos anos, mais de década aí de experiência bruxística. É a sua oportunidade para você tomar de novo o controle da sua vida. Ai, galera, então é isso. O link vai estar no post desse episódio. Aproveita e corre. Então, é isso. Muito obrigado para vocês que estão sempre aqui com a gente. O seu apoio é muito fundamental e, é claro, a sua audiência e a sua paciência. Agora, vamos voltar lá pro papo. Vamos falar então do Melaço. Infelizmente, nossa queridíssima Jake ficou tão obcecada com esse caso, não está aqui hoje. Eu ia fazer uma piada de que ela tá se deleitando com o melaço, mas eu não sei se ela vai gostar muito. Jay, beijo, te amo, não fique brava, vem pra Curitiba, tá? Nossa, você odeia tanta pessoa assim. Vem pra Curitiba. Ai, que lindo. Eu vou te jogar um melaço aí pra você aprender. Aquele melaço quente. Gente, 15 de janeiro de 1919, no bairro de North End de Boston, foi palco de um desastre muito inusitado e horrível também, né? Porque pessoas morreram. Então é seriedade aqui. O que acontece? Um enorme tanque de armazenamento de melaço, que era pertencente à empresa Purity Distilling Company, se rompe e libera mais de 8 milhões de litros desse líquido. 8 fucking milhões de litros. A onda de melaço, com cerca de 3 metros de altura,
avançou pelas ruas a uma velocidade estimada de 56 km por hora. Cara, isso é estranhamente aterrorizante. Essa descrição. Não, gente, você já pensou, você tá andando na rua? Não, falando sério, assim, a gente vê como uma coisa muito bizarra, mas é assustador pra caralho. É quente, é um bagulho que você não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir. É aterrorizante. Total. E aí a gente tem essa história toda, né? Essa onda gigante. Cara, eu fico imaginando as pessoas correndo. Eu não corro 56 km por hora. Eu ia ser engolfado pelo esse negócio. Não corre 56 km. Isso a gente tem certeza. Eu não corro. Metade disso, talvez, não sei. A Jay corre porque ela faz corrida. Ela ia correr, viu? Entendi. Ela ia escapar do melaço. Porque ela põe o óculos dela, aquele óculos de balada, sabe? Que ela usa quando ela tá correndo. O óculos de frita. E dela sai correndo. Mas eu fico pensando assim, beleza, ele é viscoso assim, mas o quão viscoso ele é? Porque eu fico pensando, tipo, quando vem uma onda no mar, você pode simplesmente mergulhar na onda. Assim, eu sei que eu tenho um pensamento às vezes igual o Coyote Papaléguas, do tipo, se eu estiver caindo no elevador, se eu der um pulinho no último segundo eu sou salvo, saca? Tipo, eu sei que não funciona. Mas eu fico pensando maneiras de escapar desse tipo de coisa que, será? Porque, tipo assim, as pessoas se afogam, né? Óbvio, né? E é um negócio muito alto. Mas sabe que eu acho que aqui, nesse caso, não é tanto o ser atingido ou afogar, mas a temperatura do bagulho, não? Fervendo, né? Você vai morrer escaldado. E deve ter grudado na pele, né? Então deve ser aquela coisa que gruda, não sai. Então não é tanto quanto a gente imagina uma onda no sentido até tipo um tsunami ou água, né? Eu acho que aqui o grande ponto que pode ter machucado muita gente é o fato de ter grudado e não sair, né? Então você tem uma queimadura ali de, não sei quantos graus, mas tipo assim, algo que te leva pro hospital muito machucado, muito machucado. Vamos dizer que a cidade não precisou mais se depilar por uns 2 anos, né? Nessa brincadeira aí. Mas imagina que as pessoas que foram engolidas pelo melaço, elas viram tipo um sarcófago ali dentro, né? Caralho. E elas vão ficar preservadas com o tempo, depois que o melaço ele esfria. Uhum. E você teve estudos depois sobre isso, de você abrir o sarcófago de melaço. Meu Deus. Você perguntou quão viscoso ele é, e ele pode chegar a ser tão viscoso quanto o mel, ou até mais, dependendo do uso dele. Então ele é bem grudento mesmo. Agora eu fiquei triste com a piada que eu fiz sobre depilação. Vamos pra próxima. Vamos lá. Imagine, diz que eles ficaram buscando gente por 4 dias, porque eles não achavam, então... Caraca. 150 pessoas foram feridas e 21 pessoas morreram mesmo, né? E assim, as investigações posteriormente revelam que o tanque apresentava falhas estruturais desde a sua construção, e o responsável pela obra, o Arthur Gell, não possuía formação técnica adequada e negligenciou testes básicos de segurança, como preenchimento do reservatório de água, para verificar vazamentos. O que, cara, infelizmente, isso aí é uma grande realidade. Provavelmente o dono dessa porra falou: eu quero fazer essa parada o mais barato possível, vamos contratar um jogador de Minecraft e, sei lá, tipo, é isso. E você não toma as medidas de segurança, é bizarro. Cara, é 1919, bicho. Você não tem informação ninguém tem informação de nada. As pessoas constroem a própria casa, cara. Você tá pensando em segurança do trabalho quando não existia segurança do trabalho, entendeu? E, cara, só que é triste, porque acabou que deu uma merda gigantesca, né? Diz que eles falaram que dava pra sentir o cheiro, né, por anos, assim, no lugar, que ficou uma coisa impregnada. Nossa, good vibe pra caralho. Caralho, que merda. Vou contar uma história pra você, Gabi. Aqui em Chicago, no centro, às 4 da tarde, ficava com cheiro de brownie. Mas um cheiro muito forte, como se tivesse aberto o forno, assim. A sua avó tirou o brownie do forno agora. Gabi, vem comer o brownie que tá quentinho, não vai queimar a língua. E a cidade inteira, às 4 da tarde, ficava com cheiro de brownie. E eu não conseguia descobrir o porquê. Aí eu descobri outro dia que tem uma fábrica de chocolate, que ela fica subindo o rio. E às 4 da tarde, exatamente onde ela faz... ela abre um desses mega tanques de melaço, desse tipo de coisa que ela tem. E eles fazem um tratamento dentro daquela parada. E a cidade inteira, por 15 minutos, assim, fica cheirando brownie. Caralho. E é isso. A cidade inteira. Pelo menos o cheiro é gostosinho, né? Mas todo dia deve enjoar, assim. Você ficar o dia inteiro sentindo isso... Pô, 4 da tarde é maldade, dá fome. Não, você tá com fome. Já pensou se você tá de dieta? Daí, de repente, você fala, não, tô aqui comendo minha barrinha de proteína, veio o cheiro do brownie. Porra, o foda é que, tipo assim, a quantidade de dias aí, acho que a pessoa fica com vontade de comer tudo, menos brownie. Às vezes a pessoa não tá aguentando mais. Mas assim, esse tipo de acidente, ele é comum até hoje. Hoje não mais em tanque de melaço.
mas em elevadores e pilhas de milho e soja. Até hoje estoura. Tem uma cidade aqui que 10 anos atrás, nos Estados Unidos, no meio de Missouri, estourou um grande elevador de milho. A gente chama elevador, mas nada sobe nele, assim, tá? Que você vai jogando milho e vai empilhando ele lá dentro. Ele é um grande prédio cheio de milho, assim, um lugar de estocar milho. É um silo, né? É um silo, isso. É que o silo ele é redondinho, assim, né? E os elevadores eles são uma construção, ele parece uma torre medieval, assim. Ah, tá. E o milho ali dentro, ele começa a fermentar, ele começa a soltar gases. E se você não tem ventilação apropriada, a temperatura começa a subir, ele explode. E eu não tô zoando, chove pipoca queimada. Caralho. Sério, choveu pipoca queimada. Aqui não tinha uma cidade ali em volta, era tudo fazenda ali em volta. Uhum. Mas assim, choveu pipoca queimada pela fazenda inteira, assim. Pelo lugar inteiro. Doidíssimo, né? Sim, sim. Eu fiquei sabendo que esses cereais, assim, eles soltam de fato muitos gases e tem risco de explosão, assim. E que, infelizmente, também muitos trabalhadores morrem nesse tipo de local, não só proveniente nisso, né, mas afogados nesse tipo de coisa. Porque se você cair, não é uma parada do tipo firme, né? É como se fosse uma espécie de areia movediça. É uma areia né? movediça, E né? aí você precisa de muitos travas de segurança pra, tipo, caso esse tipo de coisa acontecer, a pessoa não morrer ali, porque o seu movimento natural é tentar nadar, só que isso vai fazendo você afundar cada vez mais. O que é bizarro, assim. Isso aí eu sei que, infelizmente, é uma coisa bizarra mesmo. É isso. Melaço, espero que a gente esteja feliz aí com essa pauta. É engraçado que a gente tem catástrofes naturais, como o vulcão, que eternaliza as pessoas, que foram pulverizadas pela onda de calor e tal, e a gente vai começar a ter um catálogo de tragédias artificiais causadas por ser humano, como a gente teve no Brasil com as barragens, né, de mineração também. Conforme a gente domina a natureza e domina o mundo, nós mesmos vamos tomando o lugar de catástrofe, né? Mas a gente fala até, né, tirando sarro do Melaço por causa da Jay, mas, cara, deve ter sido muito assustador, porque pensa, 56 km por hora, tipo, uma coisa de 3 metros de altura vindo na tua direção, assim, é uma tragédia muito grande. E a cidade toda feita de madeira, né? 1919, e tudo, a cidade inteira foi a chão. Tudo foi a chão. Me lembrou muito aquele vazamento em Portugal, que eu acho que foi no ano passado. Mentira, ano retrasado, 2023. Que teve um vazamento no lugar de vinho, né? Numa destilaria. Ah, verdade. Não sei se vocês chegaram a ver, teve vídeos do vinho, tipo um rio de vinho se formando nas ruas da cidade, assim. Não é tão grande, não foi tão violento, tanto que ninguém se feriu, ninguém morreu e tal. Mas isso aconteceu, foi uma enchente, né? Na cidade de Anádia, aí na Guiana brasileira. A famosa Guiana brasileira. O famoso Piauí em pé. Isso aí tá rolando também, o Lucas, todo mundo fazendo bullying com portugueses, falando que a gente tá colonizando. Ah, é? Não, mas com o português tá liberado. Reparação histórica. Nosso Dom Lucas Neto III tá colonizando ali Portugal pra gente. Ah, eu fico imaginando aquela senhorinha que fica gastando água, limpando ali a frente da casa dela todo dia, e de repente passa uma onda de melaço na frente da casa dela. Nesse dia ela ficou... ela talvez até gostado. Vamos então pra próxima história. Última história. Vamos pro próximo caso, o naufrágio do USS Indianapolis, né? Pra você que não sabe, tá dando mole, estamos falando de 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Dia 30 de julho, mais precisamente, o cruzador pesado USS Indianapolis foi torpedeado, um verbo que eu não fazia ideia que existia, pelo submarino japonês I-58 no mar das Filipinas, apenas dias após concluir uma missão ultra secreta, a entrega dos componentes da bomba atômica, a Little Boy, que seria lançada sobre Hiroshima. Cara, esse ataque ele foi muito devastador, o navio afundou em apenas 12 minutos. Foi uma coisa bem rápida mesmo, né? Sem tempo para enviar um pedido de socorro, e dos quase 1.200 tripulantes, 300 morreram imediatamente só pelo impacto do torpedo. E os 900 marinheiros restantes que conseguiram abandonar o navio enfrentaram um dos episódios mais aterrorizantes da história naval dos Estados Unidos, porque eles ficaram quase 5 dias à deriva, sem água, comida ou proteção adequada, foram vítimas de desidratação, insolação, alucinação e ataques incessantes de tubarão. Olha que bizarro. E
estima-se que desses 900, apenas 316 sobreviveram até o resgate, tornando o naufrágio o maior desastre naval da Marinha dos Estados Unidos em vidas perdidas em combate. E o caso ele ficou muito marcado por esse descaso militar também, devido ao sigilo da missão e falhas na comunicação. A Marinha não percebeu a ausência do navio até que os sobreviventes foram avistados por uma aeronave de patrulha. Então, olha que doido, né? E, enfim, a negligência resultou em várias críticas severas e levou a mudanças no protocolo de rastreamento das embarcações, né? Inclusive, em 2016, foi tão duradouro, assim, o impacto, a repercussão cultural nos Estados Unidos, que em 2016 foi lançado um longa chamado Homens de Coragem, estrelado por Nicolas Cage, agora é a era da Gabi, e dirigido pelo cineasta Mario Van Peebles, um grande diretor aí, provavelmente. Esse filme é tão ruim. Mas esse filme é tão ruim, cara. O naufrágio também ele é citado no Tubarão. Olha aí, uma coincidência, um eco aí com nossa primeira história, né? Ele é citado naquele momento em que o personagem Quint, que é um dos protagonistas, relembra a experiência traumática como um dos sobreviventes dessa tragédia. Então, olha pra ver como é que esse negócio aí, ele marcou mesmo a história dos Estados Unidos, assim. Eu acho que aqui, além de toda a questão de sobrevivência, né, de eles ficaram um tempo, 5 dias, né, quase 5 dias à deriva, né, com essas condições extremas e tubarão, né, tubarão mexe muito com o imaginário da galera, né, antes do filme, mas principalmente depois. Só que eu acho que aqui também, ponto muito importante para entender talvez esse fascínio ou essa permanência desse evento no imaginário, principalmente no imaginário estadunidense, é o fato de ser justamente ali quase pós-Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos, ele sempre valorizou muito essa Segunda Guerra Mundial, essa pós-Segunda Guerra. Então, assim, olha, eles foram torpedeados. Nossa Senhora! O navio foi torpedeado, né, por um submarino japonês. Daí você reforça aquela narrativa dos japoneses, né, alinhados ao nazismo. Não importa que eles estivessem ali levando coisa pra bomba atômica, né? Mas eu acho que talvez a permanência no imaginário popular, essa ideia de ter um filme com Nicolas Cage, sabe? Esse tipo de coisa, também tem muito por causa da época, essa associação com a Segunda Guerra Mundial, essa coisa do militar, da sobrevivência, sabe? É uma história incrível. História incrível, né? Muita gente morreu. Com certeza devem ter histórias, né, de acidentes como esse. Acidente não, né? De tragédias como é. Tragédia, entre aspas, né? E tragédia no mar mexe também bastante com a gente, assim. Tipo, é só ver, sei lá, completamente o lado oposto, mas ver o Titanic, entendeu? Como a galera ainda fala disso, entendeu? Então... Nossa, tem uma mística. Aliás, Gabi, a gente tem que gravar nosso episódio de Titanic, hein? Vamos fazer um episódio? Ai, gente, vamos, porque agora uma seguidora me apelidou de influencer dos naufrágios. Porque como eu assisto todos os documentários de naufrágio, eu assisto todos. Quem tiver indicação, eu tô aceitando. Porque tem naufrágio, eu tô assistindo, entendeu? Caralho. Olha, cada um tem a fama que merece aí, né? Não, a gente tinha que fazer de um que esse alugou um triplex na minha mente por dias. Eu só falava sobre isso. Que é o USS Estônia. Gente, é muito bizarro. Mas assim, é muito bizarra a história toda. É um navio... Quando que ele afundou? Calma aí, que são muitos naufrágios, calma. A mulher realmente gosta de naufrágio. Navio tá descendo, a Gabi tá ali, tá indo. Ele afundou em 94, fazendo uma rota no Mar Báltico. E daí, assim, tipo, ele afundou muito rápido, matou muita gente, matou 852 pessoas. Caralho. Ele era como se fosse uma balsa de travessia, sabe? Só que uma travessia longa. Meio que começou a rolar uma treta, porque os países ali, tipo, estava entre Suécia, Finlândia e Estônia. E ninguém queria tirar o navio de baixo, sabe? Eles não quiseram recuperar corpos. Daí tem toda uma teoria envolvendo Guerra Fria, União Soviética, OTAN. Gente, é muito bom, de verdade. Eu não quero queimar a pauta, mas a gente tem que fazer um episódio sobre Estônia um dia. Vamos dizer sobre a Estônia, né? E ai de mim, se vocês fizerem e não me chamarem. Porque, olha, eu sou influencer do naufrágio, entendeu? Não, você tem que ser chamado, que isso? O Lucas também, porque ele vai gostar. Ele tem cara que conhece essa história. Porque, gente, eu assisti e eu fiquei conversando com todo mundo. Falava, você conhece a história do Estônia? Você conhece a história do Estônia? Caralho. Ok, né? E tem um documentário muito bom, tá? Pra quem tiver ficar interessado, chama Estônia, Tragédia em Alto Mar, tá? É um documentário, ele é longo, são vários episódios, mas é bom. Mas nesse documentário chamado Estônia, Tragédia em Alto Mar, acontece aonde essa tragédia? Em alto mar. Entendi.
Eu fiquei em dúvida por um momento. Vai que, né? É que o nome da balsa era MS Estônia. E ela saía da Estônia e tava indo pra Suécia. E tem toda uma questão, assim, tipo, pós-Guerra Fria, logo após o fim da União Soviética, sabe? Então, tem todo esse lore por detrás. É bem interessante. Entendi. E assim, ele não tinha não tinha falha mecânica, ele não foi torpedeado, ele não tinha por que ter afundado, assim. A porta de baixo dele parece que abriu e a distribuição do carregamento dele tava toda cagada e as coisas meio que afundaram, não é? Uhum. Então, isso foi o que eles falaram pra tentar cobrir. É bom demais essa história. Entendeu? Porque daí a primeira explicação foi, não, abriu a porta lá embaixo, entrou água e afundou, sabe? Só que depois começaram a levantar umas teorias de que talvez o Estônia estivesse carregando coisas dos russos que eles não deveriam estar carregando, sendo que era uma balsa de transporte, né, civil. E que talvez ele tenha sido torpedeado. Então... Não, gente, é muita treta. Os caras do documentário, eles foram até lá, tipo, onde tá o navio. O navio tá lá embaixo, eles nunca tiraram. Eles queriam cimentar o navio pra ninguém chegar mais perto. Quem que cimenta um navio no fundo do mar? Só pra você ver como tem treta aí, sabe? Como que cimenta um navio no fundo do mar? Como que você faz isso? E eles foram presos, tipo, em alto mar, assim. Porque a guarda costeira, não sei se é a da Suécia ou da Finlândia, fica patrulhando e não quer que ninguém chegue lá, assim. É muito bizarro. E a Gabi doida pra chegar lá. Imagina a Gabi com o barquinho dela remando assim, com binóculo. Gente, foda-se o USS Indianápolis, vamos falar do Estônia, entendeu? Ok, caralho. Eu comprei a história. Mas tem um filme do Nicolas Cage falando sobre esse? Não tem, mas um dia vai ter, entendeu? Um dia vai ter. Se colocar o roteiro na mão do homem, ele faz. Você já viu aquela teoria de se você colocar chimpanzé suficiente batendo na máquina de escrever, vai sair Shakespeare? Eventualmente, numa grande quantidade de tempo, eventualmente, se a gente deixar esse homem vivo, ele vai fazer esse filme. Tenho certeza. Ele vai fazer todos os filmes do universo. Gente, é isso, né? Sabemos aí mais um caso insólitos. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Vamos definir aí. Qual o nosso melhor caso? E por que é o melaço? Na opinião de vocês. Eu gosto muito, entre aspas aqui, tá, ouvinte? Muito do caso da Lady of the Dunes, porque ela mostra como a gente tá ferrado. A gente tá ferrado no sentido de que os nossos dados não pertencem a gente e eles podem ser usados pra bom, podem ser usados pra ruim. E a gente torce muito pra que muito assassino que escapou por muito tempo, especialmente por causa de negligência policial, seja pego, mas o que me parece é que não importa muito a tecnologia. O que importou muito pra esse caso foi a negligência policial. Foi você ter encontrado pedaço de corpo no tanque séptico do cara, não ter conseguido pegar ele. Ele tá já no terceiro, quarto assassinato, quando ele mata a Ruth, entendeu? A gente deveria focar muito mais em processos e entendimentos das relações humanas e muito menos em hard tech, na minha opinião. Esse caso ele fica muito evidente por causa a hard tech, a tecnologia solucionou o caso, mas o quanto a gente tem hoje ainda notícias de casos que eles acontecem por causa de negligência policial. Total. Assassinatos que poderiam ter sido antecipados, poderiam ter sido prevenidos se você tivesse pego o assassino muito antes, ele tá no terceiro assassinato, por exemplo. Só um breve parênteses, é que o cara não fazia muita questão de esconder nem limpar os rastros dele, né? A gente não tá falando de uma grande mente criminosa. Como que as pessoas escapam de crime hoje em dia? Elas não escapam, exatamente isso, elas não escapam sendo gênios do crime, elas escapam porque a gente duvida da vítima, a gente não quer entender a circunstância com que a vítima se tratava, a polícia trata do caso porque ela quer dar uma resposta, ou ela quer dar honrarias para ela mesma e não porque ela quer investigar e realmente pegar o criminoso. A opinião pública também cai em cima, então tem que dar uma resposta o mais rápida possível, senão os governantes são pressionados e tem investigação que não funciona desse jeito, né? Cai no tabloide, vira notícia bombástica, mas não vai para lugar nenhum. Então é um caso muito bom para ilustrar que a gente tá ferrado no sentido de que a gente foca muito, para mim, no que é brilhante, na hard tech, e muito pouco no que realmente importa, que são relações humanas.
Total. Fala aí, Gabi, além de não estudar, já sei qual é o teu. Já sei qual é o teu. É um de Anápolis. Não, assim, né? Vamos ser bem objetivos. Eu acho que, como a minha amizade com a Jay é muito forte, eu quero dizer que foi a do Melaço, pra ela não se sentir sozinha sugerindo pautas. Assim, eu acho que na questão de insólito, se a gente for pensar, a do Melaço é a mais insólita, eu acho, né? Porque, tipo, o naufrágio, cara, ali a gente tem uma questão de guerra, né? Um ambiente propício pra esse tipo de coisa. Os caras sobreviverem depois é um caso bizarro, mas eu acho que o insólito é você perguntar pra alguém e falar assim, como que teu ancestral morreu? Ele foi engolido por uma onda de melaço, entendeu? Isso é insólito pra mim, sabe? Eu acho que se for levantar o nível de insólito, o melaço ganha, sabe? Mas a Lady of the Dunes eu acho que é o caso mais intrigante. Eu concordo com o Lucas quando ele fala sobre essa questão de que levanta muitos pontos. E também, se a gente for pensar assim, até o mais básico de como essa mulher ficou tanto tempo sem ser reconhecida, né? Isso é assustador. Pensar que você pode ter a sua identidade retirada desse jeito, assim, e ninguém saber quem é você, o que aconteceu, e você se transformar ali num grande mistério. Acho que fica esse alerta, que a gente às vezes esquece que esses grandes mistérios de internet, esses grandes casos de crimes não correspondidos, sempre tem alguém por detrás, né? Sempre tem uma família. Então eu acho que esse mexeu mais comigo. Mas em questão de insólito, o Melaço, com certeza. E o Estônia, né? Vamos um dia fazer episódio de Estônia, porque vamos continuar falando sobre isso. A Estônia é a Curitiba da Europa. Do leste europeu. Vamos lá, gente. Eu acho que o Melaço também. Queria escutar do ouvinte. Qual é a história mais impressionante, mais insólita aqui desses três? Eu queria fazer uma recomendação antes da gente ir embora. É algum filme sobre um afundamento absurdo e obscuro? Não, é sobre o Melaço. Tem um documentário do Werner, eu nunca consigo falar o nome dele, do Werner Herzog, que chama Visita ao Inferno, que é de um casal que caçava vulcões. Ele é muito, muito bom esse documentário, eu gosto muito dele. E tem uma parte extensa do documentário que é sobre a catástrofe de um vulcão, de quando ele solta a lava, né, ou uma fumaça muito quente, ou alguma coisa assim que causa uma devastação. Ele é muito parecido com a descrição da devastação causada pelo Melaço. Então, se você tá achando engraçado, tá achando curioso, quer entender melhor o que acontece quando isso depois disso, qual que é a consequência disso, assiste esse documentário, que ele é maravilhoso, e tem cenas que vai te lembrar, que são assim, parece transposição, a cena de destruição do vulcão com a fotografia da destruição do Melaço. De que ano é esse documentário? 2016, eu acho. Tá. Porque tem um caso, posso estar falando bobagem, de uma erupção que aconteceu e era numa ilha e tinham turistas que foram levados de barco até lá e o vapor... Tem um documentário na Netflix aqui no Brasil, pelo menos, assim, depois me cobrem que eu peço pra alguém colocar na descrição, sabe? Que também conta, assim, das queimaduras e das questões, assim, sabe? Pra quem... É aterrorizante. Aterrorizante. Eu ia dar uma recomendação muito inteligente aqui pra você, mas infelizmente eu não tenho. Então é isso, queria muito agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Lembrando a todos, se você quiser apoiar o Mundo Freak, apoia.se/confidencial. Você ajuda a manter essa bagaça, nosso podcast do coração, que está aí no ar, cara, desde 2012. Eu posso falar uma coisa antes da gente ir embora? Por favor. Eu queria agradecer, gente, eu volto ano que vem, tá? Porque agora o Andrei vai me trancar na geladeira de volta, o Lucas também, tá? Foi muito bom ver vocês. Eu vou voltar pro meu cantinho agora, a gente se vê em 2026, vou sentir saudades, tá? E peçam por episódio do Estônia, que quem sabe o Andrei me chame de novo. Vai ser gravado junto com o do Titanic e do Cavaleiro do Zodíaco. Ou seja, nunca. Eu e a Gabi, isso é uma berinjela e a abobrinha ficou esquecida no canto da geladeira ali faz mês já. Mas a gente pode fazer de Death Note, porque agora eu tô assistindo Death Note também. Nossa, sinto muito. Qual? O desenho? A pior versão? O anime, né? Porque o Matheus me obrigou, né? Praticamente eu sou refém na minha própria casa e eu tenho que assistir Death Note agora. Você precisa logo depois assistir uma excelente obra cinematográfica. Vocês já fizeram lá no RDM, o filme do Death Note? Não, mas o filme eu já assisti.
O filme eu assisti. Que é a melhor versão dessa história, obviamente, né? Aí é... Faz uns 6 anos que o Andrei faz essa trollagem de falar que é a melhor versão dessa história. Eu fico 1 hora defendendo esse filme em podcast. Me cobrem fazer esse episódio do filme do Death Note, que é muito melhor que o desenho animado. Eu sustento 1 hora desse Não papo. é desenho animado, é anime. Assim como não é bonequinho, é action figure. Maluco, que ódio otaku. É isso, gente. Então, Gabi, onde o pessoal encontra o seu trabalho? Então, gente, dentro da geladeira, onde o Andrei me mantém, tá? Brincadeira, calma. Então, gente, quando eu não estou aqui, que vem uma vez por ano, agora que o Andrei me chama, né? E que eu tenho que pedir pra Jay, minha amiga, falar, Jay, é o seguinte, diz pro Andrei me chamar, entendeu? Vai que aconteceu alguma coisa. Daí a Jay me manda tomar no cu, falando assim, para de reclamar. Você que disse que tá muito ocupada. E o Andrei fica perguntando de você. 100% a Jay! 100% a Jay! Enfim, quando eu não estou aqui, eu estou lá no RDM Cast toda quinta-feira. E eu também estou em todas as redes sociais. Algumas mais, outras menos, depende muito do meu humor. Como Gabi M. Laroca com 2 Cs. Lucas Balaminuti, agora seu jabá de pessoa te encontra. Você não me encontra. Você quer me encontrar? Você toca a flauta mágica no meio da floresta, numa noite de lua cheia que talvez eu apareça. De um gnomo. Falando, Salabim. Hora de mostrar meu bigolinho. O Lucas, ele é tipo a Maria Sangrenta. Você tem que ficar na frente do espelho, sabe? E chamar 3 vezes em alguns lugares, 5 em outras. Depende da região que você tá, sabe? Você tem que ver os astros. Depende do horário astrológico. Tem um monte de coisa aí pra você avaliar, pro Lucas aparecer. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. O elo entre 3 quando o insólito revela falhas humanas. Então vamos lá, galera. Entre a névoa de mistério, a brutalidade do desastre agora, o abandono, há um elo invisível que conecta tanto a Lady of Dunes, né, que foi o nosso primeiro caso, quanto o desastre de Melaço de Boston e o naufrágio do USS Indianapolis. Todos são episódios em que o insólito... Não, calma aí. Porra, é essa, bicho? Você tá lendo a conclusão, André? Tô lendo a conclusão. Por que você pulou? Me respeitem. É por isso que não vale uma vina, viu? Só meia. Lógico, tem um monte de coisa aí pra você avaliar, pro Lucas aparecer. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Vai que o melaço tá te esperando. Eu sabia que alguém ia falar isso. Eu pensei em falar isso, só que eu falei, mano, que escroto, um monte de gente morreu. Aí eu falei, não, dessa vez não fui eu. Os 3 casos me lembrou muito de Annihilation, o terceiro e o 4º livro da série. Os 3 casos me lembraram. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.